Muito bem. Vamos pensar um pouco na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, onde nós queremos falar hoje que tudo é para o bem. Tudo que aconteceu na nossa vida, quando nós entregamos ela a Deus, confiamos em Deus, tudo tem um propósito para o bem. Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você acredita nisso? Está dizendo aqui que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você também não deixa a dúvida, medo, a incredulidade tomar conta do teu coração. Quem ama a Deus acredita que Deus está no controle e que Ele tem o melhor para a sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diz que todas as coisas contribuem juntamente. Por mais que tem coisas que você não entenda, que você não compreenda, se você ama a Deus, você consegue descansar. Você consegue ter paz no coração, porque você sabe que no final vai dar tudo certo. Então, esta preciosa palavra se manifestou de forma maravilhosa na vida de José. Um exemplo é o José do Egito. Quem poderia compreender, entender que pelo rapaz lá, o menino ter os sonhos, contar para os seus irmãos, despertar um espírito de inveja em seus irmãos, que o maltratavam, que não o compreendiam, e agora vendem José, planejam primeiro matar o menino, tinha uns 17 anos o rapaz, vende como escravo. Como que ele poderia entender, compreender que Deus estava nesse controle? Talvez José não entendesse muito, mas ele continua amando a Deus, confiando em Deus. E por ele amar e confiar em Deus, ele acreditou que as promessas de Deus estavam na sua vida. E ele foi vitorioso. Nós sabemos o final da história, né? Hoje nós sabemos, mas o José não sabia. O José não sabia o final da história. É igual quando você para e pensa sobre a sua vida. Tem coisas que hoje você para e pensa e você começa a ver o que aconteceu e diz, realmente tinha que acontecer, porque você está vendo o final. Mas quando você passou por aquela prova, você passou por aquela dificuldade, você não entendeu, você não compreendeu. Mas se nós passar a confiar em Deus, acreditar em Deus, e acreditar que Deus está no controle e que no final dará certo, pode crer, vai dar certo. Porque Deus nos ama. Sabemos, é uma certeza que Deus quer colocar no teu coração. Se o teu coração está cheio de dúvida, de medo e temor, Deus quer te colocar no teu coração uma certeza, como está escrito aqui. Sabemos, é uma certeza que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Da mesma forma que essa palavra foi válida na vida de José, ela é válida para nós. Agora, a pergunta, no entanto, que realmente devemos fazer é se realmente nós cremos nisto. Porque às vezes você fala que você acredita, mas você não crê inteiramente. Você acreditar é uma coisa. Eu acredito que Deus existe, acredito que Deus é poderoso, mas para a minha vida, eu não creio que Ele esteja interessado em me abençoar. Eu acredito que Deus é bom, mas eu não creio que eu vou desfrutar dessa bondade de Deus. E Deus quer que você desfrute dessa bondade. Deus quer que você realmente acredite que Ele tem o melhor para a sua vida. Você pode dizer, é claro que eu creio nisso, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Mas eu ainda pergunto para você, você crê realmente nisto? As coisas que acontecem na tua vida, você acredita realmente que Deus está no controle? Nós precisamos crer. Nós precisamos
não numa fé ideológica, só de mente. Nós precisamos crer com o coração, ter um coração voltado inteiramente a Deus e o amar com todas as nossas forças. Nós precisamos, no nosso dia a dia, confiar inteiramente em Deus. Eu pergunto para você, quantas vezes você colocou a tua vida nas mãos de Deus, pedindo que Ele te guie, que Ele te oriente? Foram quantas vezes? Você continua fazendo isso, pedindo a direção de Deus? Eu, muitas vezes, nas minhas orações, eu quero dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E essas orações quase sempre não são respondidas. Porque eu quero direcionar Deus. O que Deus espera de mim é que eu confie nele inteiramente e saiba que Ele tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso. Se nós acreditar, nós podemos olhar para o exemplo de José. José estava aqui. Deus o guiou por caminhos que não o agradaram, por caminhos dolorosos. Estavam acontecendo coisas na vida de José que ele não entendia, ele não compreendia, mas não ficou registrado na palavra de Deus que ele murmurou, que ele reclamou. Eu acredito que teve momentos de dores, momentos de dúvida na sua mente. Ele teve a oportunidade de pecar contra Deus, mas ele não quis, ele rejeitou, porque ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus estava no controle da sua vida. Você pode acreditar que Deus quer executar obras grandes na tua vida. Não tire as mãos de Deus das suas mãos. Não tire. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir, por mais que você não entenda. Nas minhas anotações que eu fiz aqui, nós achamos que somente aquilo que nos faz bem, isto é bom, enquanto que aquilo que é necessário fazer para dar continuidade aos planos de Deus em nossas vidas, geralmente não nos agrada. Porque muitas vezes a nossa natureza quer um caminho, mas deixa Deus dirigir. Por mais que você não entenda, se você entregou a tua vida para Jesus, entregou a tua vida para Deus, deixa Deus dirigir. No final vai dar certo. Deus tem planos grandes e maravilhosos para a tua vida. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até aquilo que você não entende. Vai no final cooperar para o seu próprio bem. Por isso, desista de uma vez de teus próprios desejos e pensamentos. Deus não está aí para te satisfazer em teus desejos humanos. Também não é importante que em tua vida tudo tenha que correr conforme a tua vontade, ou que exteriormente tudo ande bem com você. Acredite, nós temos uma visão limitada. Deus enxerga o antes, o agora e o depois. Deus sabe antes de acontecer tudo. Deus está no controle. Então confia inteiramente a Deus. Diga, Deus, faz com que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para com as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Basta nós confiar inteiramente a Ele as nossas vidas, nossos pensamentos, as nossas atitudes. Todavia, é muito importante que Deus alcance em você os seus direitos e o seu maravilhoso objetivo. Deus tem um maravilhoso objetivo para a tua vida. Deus tem planos altos para a tua vida. Por isso, reconheça de uma vez por todas e para todo sempre que nossos próprios caminhos, que parecem agradáveis, muitas vezes são caminhos que podem nos levar à perdição. Mas Deus tem um caminho que nos leva à vitória. A Bíblia diz que existem caminhos que parecem que são caminhos de vida e são caminhos de morte.
Agora, quando deixamos Deus dirigir a nossa vida e nós andamos em Deus, porque Jesus diz, eu sou o caminho. Quando você anda nesse caminho, o final é vida. O final é a porta que vai te conduzir para lugar alto. Vai te conduzir para os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus para a tua vida são bons. Os propósitos de Deus para a tua vida são propósitos de paz. São propósitos que vai trazer transformação, libertação de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te escraviza. Os caminhos de Deus conduzem ao alto, para a glória de Deus, para o eterno ganho, que não tem perca. Esse é os planos de Deus para a tua vida. Não continue perguntando pelo caminho, pergunte tão somente se é Deus quem te dirige. Essa é a tua maior preocupação. Não fique muito preocupado pelo caminho. Não fique muito preocupado querendo alcançar algum objetivo terreno. Se preocupe sim. Estou de bem com Deus? Deus está dirigindo os meus passos? Estou procurando conhecer a vontade de Deus? Estou em paz com Deus? É Deus que dirige os meus caminhos? Porque se Deus dirigir os teus caminhos, no final terá caminho de vitória. Terá um caminho de bênção. Mesmo aquilo que o inimigo projetou contra a tua vida, como projetaram contra a vida de José, os seus próprios irmãos. Depois a mulher de Potifar. Acredito que pelo caminho teve muitos que se levantaram contra ele. Mas os planos de Deus eram mais altos, era mais grande. A proteção de Deus estava ali. Deus transforma aquilo que parece maldição em bênçãos quando você confia em Deus. Ande nos caminhos de Deus. Acredite nos cuidados de Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Os planos de Deus são mais altos. O propósito de Deus para a tua vida é grande. E acredite que todas as coisas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, confia em Deus, porque no final dará certo. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Querido Deus e querido Pai, a tua palavra diz a Deus que todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que se entregam inteiramente a Ti, ó Deus, os propósitos do Senhor, os planos de Deus são grandes, são maravilhosos. E todas as coisas contribuem para o nosso próprio bem. Por mais que nós não entenda, Senhor, por mais que nós não compreenda, por mais que esse teu filho, essa tua filha não está entendendo, compreendendo o porquê desta dor, deste sofrimento, dessa dificuldade. Eu acredito, ó Pai, em nome de Jesus, que a bênção de Deus, a graça de Deus é sobre esta vida. Deus, abençoa esta vida, Pai, com paz, com alegria, com força. É minha oração, no nome de Jesus. Muito obrigado por você nos acompanhar. Continue conosco no YouTube, nas páginas de Facebook. Continue conosco que estaremos meditando mais uns dias sobre José. Depois pegaremos um outro personagem bíblico e juntos nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. E o meu objetivo é que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe. Receba o abraço de seu amigo Wilson Nascimento.